paz do Senhor. Mais uma quarta-feira aqui para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. E hoje eu quero trazer aqui um testemunho que eu já contei lá na igreja do pastor Lafayette sobre o carro da minha filha. Estou um pouquinho gripada, seu irmão me desculpa aí. Então, um dia a gente estava vindo do centro para casa, próximo aqui já terminal do ônibus ali do Vera Cruz, e tinha uma Brits. E a minha filha, ela tinha acabado de ter esse carro, né? E eu não sei muito bem se estava em dia o carro dela, como é que estava, mas eu sei que ela tinha carteira, né? Mas foi o primeiro carrinho que Deus deu para ela, pra gente, né? Porque eu também usava. Então a gente estava vindo do centro para casa e a gente do nada pegou de surpresa uma Brits. E aí naquela Brits ali, a minha filha entrou rapidamente num pequeno condomínio que tinha ali, entrou e parou na garagem, né? Aí eu olhei para minha filha e falei assim, ué, mas por que tu parou aqui? Dela, mãe, não tá vendo a Brits aí? Eu falei, ué, mas algum problema com o carro? Dela, não, mãe, mas... Aí nisso o policial já veio atrás da gente, né? Aí o dono do prédio lá, o síndico, sei lá, eu já olhou assim, né, e falou assim... deu um sinal pro policial que nós não era moradora dali, né? Aí a gente pegou e saiu, né? Saímos do carro assim, daí o policial falou assim, vocês fazem favor de tirar o carro da garagem? Aí a minha filha tirou o carro e parou assim na beira da calçada, né? Onde eles estavam parando os carros. Aí eu olhei assim, né? Comecei a orar a Deus, né? Comecei a orar a Deus, o policial não mandou ela sair do carro, nada, né? A gente ficou ali dentro. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia, Jesus. Porque até ali eu não sabia também, né, como é que estava o carro. A única coisa que eu sabia é que a minha filha tinha carteira, né? Mas, enfim. Aí eu comecei a orar ali no momento, sabe? Porque eu vi que a minha filha, ela ficou meio nervosa, assim, porque o carro não estava no nome dela. Acabei descobrindo que o carro não estava no nome dela, por isso que ela ficou meio nervosa. Aí, eu ali orando, né? Sem saber o que estava acontecendo, e eu senti que aquela oração, assim, ela subiu rapidamente. Aí o policial foi, assim, para frente, falou com outro policial, e ele voltou para trás. Quando ele voltou para trás, ele falou assim, porque ele já tinha pedido para nós sair do carro, né? Daí a minha filha, assim, ela, meu Deus, eu acho que eu vou ter que deixar o carro aqui. E aí, eu orando, eu falei, meu Deus, misericórdia, Jesus. Como é que a gente vai ir para casa com essa menina que estava cheia de coisa dentro do carro? Falei, Jesus, misericórdia. E nisso o policial voltou. E quando ele voltou, ele olhou para minha filha e falou assim, tá liberado, pode irem. Nossa, nessa hora, assim, eu vi aquela oração que eu estava fazendo ali respondido na hora. Então, é assim, né? Deus, ele nos surpreende, né? Porque eu me senti surpresa ali pelo fato de eu estar orando para que o carro não ficasse ali. E tipo assim, quando ela saiu da Brits, eu falei, que benção, né? Eu estava orando para que o policial não pegasse o carro e nós tivéssemos que ir a pé para casa com essas coisas aradas aí que tem dentro do carro, com essa menina no colo. Eu falei, meu Deus. Deus ouviu a minha oração, falei para minha filha. Aí ela olhou para mim, ela deu risada. Verdade, mãe, porque o carro não está no meu nome ainda. Aí, naquilo ali, nós vindo para casa, eu fui na igreja e dei aquele testemunho. Eu dei testemunho do que tinha acontecido com a gente, né? E aí, depois desse testemunho, eu comecei a sentir que Deus ia dar um carro melhor para minha filha. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a honra e toda a glória pertence a Jesus, hoje a minha filha está com um carro novo, né? Ela comprou um carro novo. E tipo assim, essa minha filha, ela foi uma promessa de Deus, onde eu não podia engravidar,
e Deus me deu ela de presente. Uma hora eu vou contar isso também para vocês aqui. E esse é o meu testemunho hoje, né? Que Deus, Ele vê as nossas necessidades e na hora certa Ele responde às nossas orações. Porque na hora ali eu temi, né? Eu temi, mas eu confiei em Deus e eu comecei a orar. E do nada, para mim o carro ia ficar ali, porque eu vi que a minha filha estava nervosa. E simplesmente o policial voltou e falou: vocês estão liberados, pode ir, pode ir. Eu glorifiquei a Deus e eu senti, né, minhas orações sendo respondidas na mesma hora. Então é assim o trabalhar de Deus. Deus, Ele responde na hora certa, não é na hora que a gente quer. Porque ali eu coloquei a minha fé em prática, né? Eu orei, eu confiei em Deus, mesmo sabendo, tipo assim, porque eu não sabia, né, como é que estava o carro, eu não sabia, né, o porquê minha filha se enfiou naquela garagem, por que ela ficou com medo ali. Mas eu comecei a orar e eu confiei em Deus, né, para que o carro não ficasse ali. Então Deus, Ele é fiel. E hoje a minha filha tem um carro novo, né? Deus deu outro carro para ela. Então eu só agradeço a Deus porque Ele não tem só abençoado a minha vida, como Ele tem abençoado a vida dos meus filhos. E tipo assim, através desse testemunho, eu quero dizer para você que tem promessa. Que Jesus, quando Ele tem promessa na vida da gente, você não precisa se preocupar. Ele sabe a hora certa de agir. E esse é meu testemunho em nome de Jesus.